Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um De Jejum com Deus. Hoje é quinta de milagre, um dia separado para buscarmos ao Senhor, fortalecermos a nossa fé e colocarmos diante dele aquilo que humanamente parece impossível. Talvez você tenha acordado carregando preocupações, talvez exista uma situação que você não consegue resolver. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Mas nesta manhã nós vamos nos lembrar de uma verdade poderosa. Porque para Deus nada será impossível. Prepare o seu coração e acalme a sua mente. Vamos começar mais um tempo precioso na presença do Senhor. Meus irmãos, uma das maiores batalhas da vida cristã é continuar confiando quando nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. É muito fácil confiar quando tudo está dando certo. É muito fácil nós acreditarmos quando as portas estão abertas. É muito fácil nós mantermos a esperança quando a resposta chega rapidamente. Mas e quando a resposta demora? E quando o problema continua? E quando a situação parece impossível? É justamente neste momento que a fé é colocada à prova. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus tem o hábito de agir em situações impossíveis. Quando Sara já não podia gerar filhos, quando o mar estava fechado diante de Israel, quando Lázaro estava morto há 4 dias, quando Pedro estava preso, quando tudo parecia perdido, Deus se manifestou. Porque Deus não está limitado pelas circunstâncias. Deus não está limitado pelos recursos humanos. Deus não está limitado pela lógica humana. Talvez você esteja olhando para uma causa familiar, esteja olhando para uma enfermidade, talvez esteja preocupado com a vida financeira, talvez esteja lutando emocionalmente, enfrentando uma situação que parece não ter saída. Mas eu quero lembrar você, o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia continua sendo Deus hoje. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu e a sua fidelidade não acabou. Sua graça continua alcançando aqueles que confiam nele. E sabe o que muitas vezes acontece? Nós começamos a medir Deus pelo tamanho do problema, quando deveríamos medir o problema pela grandeza de Deus. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. A luta pode ser intensa, mas Deus é maior. A espera pode ser difícil, mas Deus continua sendo maior. Por isso, nesta manhã, antes mesmo de começarmos a oração, eu quero convidar você a entregar novamente essa causa ao Senhor. Talvez você já tenha orado por ela. Ore mais uma vez. Talvez você já tenha chorado por ela. Apresente novamente diante de Deus. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. Nossa esperança está no Senhor. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias 32, 27. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que ela fortaleça a sua fé. Que ela renove a sua esperança. E agora vamos entrar na oração diante de Deus, o Deus do impossível. Feche os seus olhos, respire profundamente, acalme sua mente, apresente seu coração diante do Senhor e comece a dizer: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor, eu entrego as minhas preocupações em tuas mãos. Senhor, eu entrego a minha causa em tuas mãos, porque agora nós não vamos buscar sozinho, mas nós vamos buscar juntos a presença do Deus que continua realizando milagres. Nós não podemos fazer nada, mas
O Deus que nós servimos pode fazer tudo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Antes falar, Pai, de falar das minhas necessidades, antes de falar, Pai, das nossas preocupações, antes de apresentar diante do Senhor as nossas causas, Pai, nós queremos simplesmente Te adorar. O Senhor é digno, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração, Senhor, que estão com o coração cansado. Talvez existam pessoas, Senhor, que acordaram preocupadas. Talvez existam pessoas, Pai, que nem conseguiram descansar direito durante a noite. Mas nesta manhã, Senhor, nós escolhemos começar o dia na Tua presença porque sabemos, Pai, que sem Ti nós não conseguimos caminhar. Pai, sem o Senhor nós não conseguimos vencer. Sem o Senhor, Pai, nós não conseguimos permanecer firmes. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Pai, pelos Teus cuidados que se renovam, Senhor, a cada manhã. Senhor, mais uma vez se renovaram hoje, Pai. As Suas misericórdias, Pai, não falharam. Senhor, obrigado porque o Senhor nos sustentou, Senhor, até aqui. Pai, quantas vezes, Senhor, o Senhor nos protegeu e nós nem percebemos. Senhor, quantas vezes o Senhor nos livrou sem sabermos. Senhor, quantas vezes o Senhor abriu portas que nós não enxergávamos. E por isso, Pai, nós Te agradecemos. Pai, eu Te adoro, não apenas pelas bênçãos. Senhor, eu Te adoro pelo que o Senhor é. E mesmo, Pai, quando as respostas demoram, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo quando os caminhos parecem fechados, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo, Pai, quando nós não entendemos, Senhor, os processos, o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas. Senhor, e nesta manhã, Senhor, nós escolhemos confiar. Nós escolhemos, Senhor, permanecer, nós escolhemos descansar na Tua soberania, porque o Senhor conhece, Pai, o fim desde o começo. Pai, o Senhor sabe aquilo que eu não sei. O Senhor vê aquilo que eu não vejo. O Senhor compreende, Pai, aquilo que eu não compreendo, que este irmão, esta irmã não compreende, Pai. E isso é o suficiente para fortalecer os nossos corações. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas expectativas, Senhor, tudo pertence a Ti. Senhor, eu quero entregar diante de Ti, Pai, tudo aquilo que tem ocupado a nossa mente, tudo aquilo, Pai, que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo, Pai, que tem gerado preocupação. E muitas das vezes, Senhor, carregamos pesos que não deveríamos carregar. Tentamos, Senhor, resolver, Pai, tudo sozinho. Tentamos controlar tudo, tentamos encontrar respostas para tudo, Senhor. Mas hoje eu reconheço, Pai, que existem situações que estão além das nossas forças. Pai, por isso nós entregamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, Senhor. Nós entregamos diante do Senhor aquilo que nós não conseguimos resolver. O Senhor conhece, Pai, cada detalhe, cada lágrima, cada pensamento. O Senhor conhece cada luta. O Senhor conhece, Pai, aquilo que ninguém sabe. E nesta manhã, Senhor, nós descansamos nesta verdade. Senhor, que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Talvez existam, Senhor, pessoas ouvindo esta oração, Pai, que estão preocupados com a família. Talvez alguém está preocupado com a saúde, com as finanças, Senhor, com alguma decisão importante. Senhor, talvez alguém esteja preocupado, Pai, com algo que aos seus olhos parece impossível, Senhor. Mas nesta manhã, Pai, eu Te peço, Pai, que tudo está sendo colocado diante de Ti, Pai. Porque tudo aquilo que nós não podemos carregar sozinhos, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos.
Pai, nos ensina a confiar mais. Ensina-nos, Senhor, a descansar mais. Ensina-nos, Senhor, a depender mais do Senhor. Pai, porque muitas das vezes, Senhor, nós queremos respostas imediatas, mas o Senhor, Pai, quer nos ensinar confiança. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos controlar as situações, mas o Senhor quer nos ensinar dependência. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos entender tudo, mas o Senhor quer nos ensinar a ter fé. Senhor, e nesta manhã, nós nos rendemos, nós entregamos, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, eu me coloco diante do Senhor, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor é fiel. Senhor, depois de adorar, depois de entregar, Senhor, as nossas preocupações, depois de colocar os nossos corações diante do Senhor, Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor aquelas causas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Aquelas situações, Senhor, que já foram motivo de lágrimas. Senhor, aquelas situações que parecem sem solução. Aquelas situações, Senhor, que humanamente não conseguimos resolver. Senhor, porque hoje é quinta de milagre. Senhor, e nós estamos diante do Senhor, Pai, o Deus do impossível. Senhor, o Deus e para quem, Senhor, nada é impossível. Porque para Deus nada será impossível. Senhor, agora nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Nos apresentamos, Senhor, com tudo aquilo, Pai, que parece impossível aos nossos olhos. Aquilo que muitas das vezes, Senhor, tem tirado o nosso sono. Senhor, aquilo que muitas das vezes, Senhor, tem ocupado os nossos pensamentos. Aquilo, Senhor, que muitas vezes nos faz perguntar como nós vamos resolver ou como vai se resolver. Mas nesta manhã, Senhor, nós lembramos, porque para Deus nada será impossível. Senhor, o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, derrubou muralhas, alimentou multidões, ressuscitou mortos. Senhor, Tu és o Deus que continua operando segundo a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas causas. Senhor, visita agora cada pessoa que está participando desta oração. Visita, Senhor, cada lar. Visita cada coração, Senhor, cada necessidade, cada luta, cada situação, Senhor, que parece impossível. Senhor, talvez exista alguém ouvindo esta oração e pensando, não existe mais solução. Mas, Senhor, o Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos aonde ninguém vê caminhos. O Senhor continua sendo especialista em agir quando os recursos humanos acabaram. Senhor, o Senhor continua sendo especialista em transformar a impossibilidade em testemunho. Senhor, eu apresento diante de Ti as causas que parecem travadas, as situações que não avançam, as portas que parecem fechadas, as respostas que não chegam, os projetos que parecem parados, as circunstâncias, Senhor, que geram preocupação. Senhor, concede-nos sabedoria, concede-nos, Senhor, direção, discernimento. Senhor, concede-nos, Senhor, força para continuar caminhando. Porque mesmo, Pai, quando a resposta demora, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não enxergamos, o Senhor continua agindo. Mesmo quando não entendemos, o Senhor continua conduzindo. Senhor, nesta manhã eu coloco diante de Ti, Pai, as famílias, porque existem lares precisando da Tua graça. Existem relacionamentos precisando da Tua direção. Existem, Senhor, corações precisando, Senhor, do Teu consolo. Pai, o Senhor conhece cada marido, cada esposa, cada filho. O Senhor conhece, Pai, cada neto, cada pai, cada mãe, cada pessoa representada, Senhor, nesta oração.
O Senhor sabe, Pai, aonde existem preocupações, aonde existem conflitos, feridas, lágrimas. Senhor, e nesta manhã eu te peço, dá sabedoria às famílias, dá paciência, Senhor, às famílias, dá entendimento, Senhor, às famílias. Senhor, nos ajuda a agir com amor, a agir com graça, a agir com misericórdia. Senhor, que aonde existe afastamento traz aproximação, aonde existe dureza traz quebrantamento, aonde existe falta de diálogo traz sabedoria, aonde, Senhor, existe dor traz consolo, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém mais conhece. Senhor, eu também coloco diante de Ti, Pai, todos aqueles que enfrentam enfermidades. Senhor, conhece cada situação, cada exame, cada consulta, cada tratamento, cada limitação, cada preocupação. Senhor, fortalece, Pai, aqueles que estão cansados. Sustenta, Senhor, aqueles que estão enfrentando tratamentos difíceis. Renova, Senhor, a esperança daqueles que estão desanimados. Concede graça, Senhor, para cada etapa do caminho. Senhor, Pai, ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, mesmo durante os processos difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes. Ajuda-nos, Senhor, a continuar esperando no Senhor, porque a nossa esperança está em Ti. Senhor, a nossa confiança está em Ti. A nossa segurança, Pai, está em Ti. Senhor, o Senhor também conhece as nossas preocupações financeiras. O Senhor conhece, Pai, aqueles que estão procurando trabalho. O Senhor conhece, Pai, aqueles que estão enfrentando dificuldades. O Senhor conhece, Pai, aqueles que estão preocupados com o sustento da família. Senhor, concede sabedoria, concede direção. Ajuda, Pai, cada pessoa a administrar bem aquilo que tem recebido. Abre oportunidades conforme a Tua vontade. Conduz, Senhor, os Teus filhos pelos caminhos que o Senhor preparou. Senhor, que nenhuma preocupação financeira roube, Senhor, a nossa confiança em Ti. Senhor, que nenhuma dificuldade nos faça esquecer a Tua fidelidade. Senhor, que possamos continuar trabalhando, confiando e esperando no Senhor, porque o Senhor continua sendo nosso sustento. Senhor, depois apresentar a Ti, Pai, a nossa família, a nossa saúde, as nossas finanças. Senhor, nós continuamos buscando a Tua presença porque, acima de qualquer resposta, Senhor, nós queremos permanecer, Pai, contigo. Senhor, nós entregamos, Pai, tudo, Pai, diante de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um De Jejum com Deus e que a palavra do Senhor ministrada nesta manhã permaneça viva no seu coração durante todo este dia. Porque para Deus nada será impossível. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez algumas situações continuem sem soluções aparentes. Talvez existam causas que ainda estejam em processo, mas continue confiando, continue orando, continue permanecendo na presença de Deus, porque o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Entregue as suas preocupações ao Senhor, entregue suas causas ao Senhor, entregue o seu futuro ao Senhor e caminhe pela fé. Que a paz de Cristo guarde o seu coração, guarde a graça do Senhor, fortaleça a sua vida e que a presença de Deus acompanhe cada passo do seu dia. Escreva nos comentários: eu creio no Deus do impossível. Compartilhe essa oração com alguém que precisa fortalecer a fé. E não se esqueça, às 8 horas nós temos o devocional Lendo a Bíblia com Deus e hoje às 19 horas teremos mais um encontro na presença do Senhor em nossa janta com Deus da quinta-feira de milagre. Até daqui a pouco, que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.